Fala pessoal, como vocês estão? No vídeo de hoje eu vou estar resolvendo uma prova, um exame de Química Orgânica 1 do MIT, que é uma instituição extremamente respeitada, muito famosa, e é bem legal porque ela oferece conteúdos gratuitos online. Então você pode pegar essa prova para fazer na sua casa. Vou deixar na descrição do vídeo o link que eu usei. Você pode acessar, encontrar notas de aula, slides, provas antigas, não só de Química Orgânica 1, de vários outros cursos que tem lá que eles disponibilizam. E se você gostar desse tipo de conteúdo, deixe o seu comentário para eu saber. Posso pegar outros exames, outras provas, não só de Química Orgânica 1, porque tem várias matérias lá nessa plataforma que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo. E, bom, como é que vai funcionar isso aqui? Eu estou espelhando a prova que está no meu tablet no OBS. Então, o que eu estou vendo é o que vai aparecer na tela. Eu vou descobrir as questões junto com vocês. Normalmente, tem esses exames de meio de semestre, não caem toda a matéria da disciplina. Então, tem alguns exames que eu vi que duram 1 hora, 3 horas, eu não sei exatamente qual a duração desse exame. Vou tentar fazer o mais rápido possível. Inclusive, já vou pegar aqui o meu celular para só ter uma ideia de cronômetro. Só que eu quero não só sair fazendo, eu quero meio que comentando qual que é o meu raciocínio. Então talvez dure um pouco mais, mas eu vou tentar fazer mais perto de 1 hora possível. A única coisa que eu tenho de ferramenta aqui é a minha garrafa de água para me manter hidratado, porque acho que essa prova, esse exame não vai ser tão rápido, né? Pelo menos 1 hora acho que vai ter de vídeo. Inclusive, eu vou dividindo as questões aí, questão de tempo, deixo aí no comentário. É o primeiro vídeo que eu estou gravando com OBS, microfone, tudo, então estou sempre conferindo se a gravação está indo tudo certinho. E só relembrando, eu não vou dar uma aula sobre cada questão, é mais uma explicação rápida, cheia de anotação rápida. Vai ter aula ainda no canal, tenho a intenção de fazer de orgânica básica avançada em teoria, mas não é esse momento. Então, aqui é mais para simular como se fosse uma prova. Bom, dito isso, acho que dá para começar. Vou começar aqui meu cronômetro e bora lá. Bom, essa parte inicial aqui é uma folha de rosto, né, primeira página. E aqui são 100 pontos nesse exame, com 5 pontos extra. A gente vai descobrir o que é. Lembrando que essa pontuação aqui é por página, não por questão. Então, só um comentário aqui que é pertinente. Vamos lá. Primeira questão. Vou dar uma olhada na questão inteira, são várias letras. Tá, basicamente é uma questão de ranquear estruturas em relação ao que está sendo pedido. Primeira coisa, avaliar quanto uma SN2. Numa SN2, qual que é a ideia geral? Eu vou ter um nucleófilo e ele vai se aproximar desse substrato que tem o grupo de saída. Então, o nucleófilo vai atacar, sair meu grupo de saída, e eu tenho o meu produto aqui com o nucleófilo, mais o grupo de saída que saiu. Tudo numa etapa só, SN2. A coisa mais importante de SN2 também é que essa aproximação do nucleófilo nesse carbono do grupo de saída tem que acontecer a 180 graus nucleófilo, grupo de saída. Isso é muito importante, tá? Bom, agora vamos avaliar cada estrutura. Essa primeira aqui tem o iodo ligado num carbono sp2. Isso aqui vai ser bem importante lá na frente, tá? Nessa segunda molécula é um substrato primário, num carbono sp3. Essa terceira molécula é terciário, num carbono sp3. E a quarta é primário, num carbono sp3. Como eu falei que essa aproximação tem que ser a 180 graus, esse primeiro composto, que é sp2, não tem reação, não reage. Tem vários motivos, mas imagina que é 180 graus. Esse nucleófilo ele vai ter quase que fazer um drift por dentro do ciclo. Não vai rolar. Não vai rolar. Então esse cara aqui não faz. Então eu já posso pôr que ele é o menos reativo em uma SN2. Ele não vai fazer SN2. Ainda nessa questão de impedimento estérico desses compostos, esse terciário é muito impedido, então também ele vai ser o menos reativo dos outros três. Agora, só sobrou substratos primários. Agora, o que eu vou julgar? Né? O que a gente pode pensar aqui?
Eu acho que esse grupo fenila, embora ele seja mais volumoso que a isopropila, que é esse grupo aqui, ele é mais volumoso, né? Tem mais átomos. Ele é plano. Ele é plano, né? Todo aromático é plano. Já esse são dois carbonos sp3 que vai dar um impedimento volumoso, um volumétrico maior. Então, eu julgo que esse aqui vai ser mais reativo que esse aqui, tá? Eu ainda poderia pensar que essa ligação carbono-iodo aqui, ela é um pouco mais fraca por ser substrato benzílico, mas eu vou só por impedimento. Vou só por impedimento, acho que seria suficiente. Pode ser. Tô pensando, tá? Então vou ficar. Pode ser que eu trave algum item. Já nesse B é grupo de saída. Habilidade como grupo de saída. Bom, considerando essa SN2 que eu desenhei, que serve também para SN1. Se eu tenho esse grupo de saída aqui, quanto mais estável esse grupo de saída, melhor grupo de saída, porque ele está estável saindo. Se ele não quer sair, ele não vai ser um bom grupo de saída. Eu acho que faz sentido, né? Pelo nome. Então, vamos julgar a estabilidade desses compostos. Cara, a água com certeza é o melhor grupo de saída daqui. É uma molécula neutra, é a única neutra e é uma molécula estável. Uma coisa que você pode começar a perceber, que eu dei uma olhada já nesse C aqui, por exemplo, é que você vai ter sempre algum, ou um ou dois, que é diferente dos outros, que é por onde você começa, e depois você avalia entre eles. Então, nesse caso aqui, a água é o único neutro, então eu já excluí ela. Ou é o melhor ou é o pior. No caso do item A, é esse iodo ligado no sp2. Ou ele vai ser o mais ou menos reativo, só ele está no sp2. Então eu eliminei ele e depois faço os outros. Agora, no caso desse item B, os outros três são aniônicos. Tá, agora o que eu vou ter que julgar? Qual dessas espécies é mais estável com essa carga negativa? Você tem várias formas de pensar, tá? De estabilidade. Você pode tentar pensar em pKa, eletronegatividade. Mas acho que o mais simples nesse momento é pensar que o nitrogênio ele é o menor elemento desses outros três. Então, ele sendo menor, uma carga negativa fica ainda mais estável em relação à densidade eletrônica. Então, ele vai ser o pior grupo de saída desses outros três. Já entre cloro e iodo, o iodo está embaixo do cloro na tabela periódica. O iodo é mais volumoso. Então, ele consegue comportar melhor essa carga negativa. Então, provavelmente, ele vai ser o melhor grupo de saída, tá certo, que esse cloreto. Né? A água é melhor. Agora, nesse C, indo naquela ideia que eu falei sobre eliminar coisas diferentes, de novo, você tem três compostos aniônicos e só esse terceiro que é neutro. Se eu estou ranqueando em relação à nucleofilicidade, é a disponibilidade de doar um par eletrônico para um centro positivo. Na orgânica é o carbono, mas não é obrigatório. Então, o único aqui que não é aniônico é esse álcool, então ele vai ser o pior. Porque se eu tenho uma carga negativa, é mais fácil doar. Eu quero doar, eu tenho mais densidade eletrônica. Beleza? Nesse átomo que vai ser o que vai doar esse par de elétrons. Agora, entre esses três restantes, você tem que esse carboxilato, que é esse último, ele esconde um par de elétron aqui muito importante. Por quê? Porque ele pode fazer uma estrutura de ressonância. Então, essa carga negativa está dividida entre esses dois átomos de oxigênio. A carga líquida que você vai ter é menor. Então, ele está com uma carga negativa mais branda, por assim dizer. Por isso que ele vai ser pior nucleófilo. Agora eu tenho o mesmo composto com enxofre e oxigênio. Como eu falei, quanto mais fácil doar um par de elétron, melhor nucleófilo. Como o enxofre está embaixo do oxigênio, o enxofre tem os elétrons de valência menos presos ao núcleo. Como você pode pensar em eletronegatividade também. Então, se está menos preso ao núcleo, é mais fácil de doar. Então, esse cara vai ser mais nucleofílico que esse daqui. Beleza? Vamos indo, vamos indo. Agora sobre alcenos. Estabilidade de alceno
se deve à substituição. Simples assim. Então, quanto mais substituído, mais estável. Esse primeiro aqui é um alceno trissubstituído. Esse segundo é monossubstituído. Esse é dissubstituído. E esse é dissubstituído. Como eu disse que quanto mais substituído, mais estável, esse primeiro com certeza é o mais estável e esse mono é o menos estável. Simples assim. Tá vendo? Excluo os que são diferentão do resto e agora eu vou avaliar. Entre os dois di, o que muda? Esse cara aqui, ele é trans e esse cara é cis. Você poderia usar E ou Z, tá? Não faz diferença nenhuma nesse caso. O cis, ele é menos estável que o trans, por causa desse impedimento estérico aqui que eu vou ter entre essas cadeias, tá? Então, cis é menos estável que trans. Então, o trans é mais estável, então esse aqui vai ser o 2 e esse aqui vai ser o 3. É isso, é isso. Deixa eu ver o cabo item, eu dou uma olhada só para confirmar se é isso mesmo. Agora sobre radical. Radical é a mesma coisa que carbocátil. Quanto mais substituído, mais estável. Então, de novo, esse cara aqui é um radical secundário. Esse é um radical terciário. Esse aqui é um secundário e esse é um terciário. Só que esses dois últimos, eles têm algo a mais. Que normalmente as pessoas falam, é pegadinha. Pegadinha, tá? Tem que ficar bem atento a esse tipo de situação, porque ela aparece com frequência. Que é o quê? Essa ligação dupla aqui, que é a mesma dupla que está aqui. Por quê? Porque aqui eu posso fazer uma estrutura de ressonância. Então eu posso pegar, por exemplo, essa dupla aqui, usar um elétron daqui e outro aqui para fazer essa dupla, e esse outro elétron vai para esse carbono. Então, esse elétron desemparelhado, ele não está confinado num carbono, ele pode se movimentar. Isso estabiliza ele demais. Ressonância permite uma estabilização muito alta, bem mais do que o esperado. Então, por causa disso, eu vou colocar aqui mais R, que ele tem uma ressonância, e esse aqui também, mais R. Dito isso, eu posso pôr o primeiro como o menos estável, porque ele é só um secundário. Depois vai ser esse terciário, tá? Porque o secundário com ressonância, ele é ainda mais estável que o terciário. Ressonância conta muito. Depois vai ser esse aqui, que é o secundário, e depois o terciário. Por quê? O terceiro e o quarto, ambos têm ressonância, então empatou. Então aí você só julga de ser secundário ou terciário normal. Isso aí. Bom, último desse item, né, dessa questão. Avaliar quanto a SN2. Isso aqui vai parecer uma informação um pouco jogada, tá? Mas eu quero trazer uma aula ainda sobre substituição nucleofílica, porque esse tipo de coisa é muito importante, faz sentido, dá para se entender, não é só decorar. Na verdade, nada na orgânica de teoria é decorado, tem fundamento. Tá? Mas o ideal é que quando você faz uma SN2, você precisa de um solvente que seja polar e ele seja aprótico. Ou seja, ele não libere prótons com facilidade, H+ com facilidade. Tá? Tem motivo para isso, é fácil de entender, mas não é o momento aqui que ia tomar um tempinho legal. Dito isso, o que são solventes polares próticos, que liberam H+? H2O, um ácido carboxílico, tem algumas reações que o solvente ácido acético libera H+, e álcoois. Esse álcool desse metanol aqui pode ser liberado, então ele é um solvente polar prótico. Já a acetona é polar aprótico, então a acetona é uma melhor escolha para uma SN2. Beleza? Então, é isso. Deixa eu só rever aqui toda essa questão com calma. Tá? Beleza, beleza. Então, acho que é um bom começo aí. E vamos para a próxima. Bom, agora uma questão sobre desenhar a estrutura do produto, incluindo estereoquímica quando apropriado. Tá bom.
Bom, vamos lá. Nesse primeiro caso, eu tenho que esse CN ele vai atuar como nucleófilo. Então, o meu nucleófilo vai ser o cianeto. E o DMF, ele vai ser o solvente da sua reação e ele é um solvente polar aprótico. Isso serve para garantir para você que isso aqui vai ser uma SN2. DMF é dimetilformamida. Então, você vai ter essa amida aqui. Dimetil, que são as duas metilas ligadas no nitrogênio, forma amida, que é uma amida com carbono só. Esse é o solvente polar aprótico, então ele está aqui para garantir para você que vai ser uma SN2. Beleza? Bom, então, esse meu nucleófilo, ele tem 2 bromos que ele pode atacar. E olha que legal, é quase igual ao que eu falei lá da primeira questão. Esse bromo aqui, ele é terciário, então ele não gosta de reagir por SN2. E olha que nesse caso, esse cianeto ia ter que vir meio que por dentro desse ciclo aqui para alcançar o bromo. Mas é o drift que eu falei. Não vai acontecer a reação nesse bromo. Vai acontecer nesse. Só que você não pode esquecer uma coisa que eu falei lá em cima, que é o quê? A aproximação acontece num ângulo de 180 graus. Então tem a inversão de configuração, que é uma característica muito importante de SN2. Dito isso, o seu produto vai ser, você vai repetir a estrutura desse ciclo aqui, colocando essa ponte e o bromo aqui, que é o bromo que não reage, e essa nitrila, né, esse CN, vai estar para baixo. E o hidrogênio está aqui, mostrando a inversão de configuração que eu citei. Então ele ataca, esse cianeto ele vai atacar a 180 graus, então vai atacar mais ou menos por aqui. Beleza? Eu acho que você poderia desenhar a estrutura com cunha, ficaria algo nesse estilo aqui, ó. Aí você coloca essa ponte para cima, beleza? Esse bromo aqui e essa nitrila ficaria para baixo desse jeito, tá? Eu não sei se seria aceito ou não essa resposta. Simplesmente eu estou só escrevendo a mesma molécula, mas considerando que eu estou fazendo como um estudante, não como professor, vou colocar o que eu faria na prova, que é isso daí. Aqui, cara, mesma coisa, tá? Que é o quê? Essa azida, né? Esse N3- é chamado de azida. Vai ser o seu nucleófilo. Esse aqui é até legal porque ele já está na forma aniônica. E, de novo, DMF para garantir uma SN2. Garantir que é uma SN2. Então, qual que é o meu produto? Mesma história. Vou repetir essa molécula. Essa metila aqui não participa em nada. Essa azida, quando ela ataca, inverte a configuração nesse iodo. Então, eu tenho que pôr aqui com a cunha para frente, né? A cunha cheia. N3. Então, vai ser esse meu produto dessa reação. Uma azida. Tá? Importante mostrar a inversão de configuração, tá? Senão, provavelmente, você vai tomar algum desconto na prova. A ideia é justamente mostrar que é uma SN2. Tá. Pera aí. Tá bom. Tá. Nesse caso aqui, você tem que... O seu nucleófilo vai ser a água. Então, ele é um nucleófilo neutro. Diferente dos outros que eram nucleófilos aniônicos. Água como nucleófilo é um nucleófilo fraco. Água não é o melhor nucleófilo do mundo, tá? Aniônico seria bem melhor, o hidróxido, né? Mas aí seria base também. Deixa quieto. Esse composto aqui, ele pode sofrer uma SN1. Uma SN1. Por quê? Por mais que esse cara aqui seja um substrato primário, se eu gero esse carbocátion aqui, né, quebrando essa ligação aqui, esse carbocátion eu posso estabilizar por ressonância. Então ele é um carbocátion relativamente estável,
porque eu comentei com vocês que a conjugação aumenta a estabilidade do carbocátion. Então, esse processo provavelmente vai ser uma SN1, tá? E como o substrato é primário, não tem diferença se vai ser assimétrico ou não, não tem quiralidade esse composto. Dito isso, o produto vai ser esse aqui, ó. Eu troquei o Cl por um OH. Então, nesse processo aqui, se você somou tudo, você ainda vai ter HCl de subproduto, tá? Que seria um próton que veio do H2O e o Cl do grupo de saída. Mas não importa isso aqui não, tá? Agora esse item D. Assim, eu vou fazer uma análise errada. Porque eu vou analisar como professor, não como aluno que está fazendo a prova. Não sei se você percebeu, mas o C e o D é bem parecido. A única diferença é que em vez de um oxigênio, é um carbono. Então, você pode estar inclinado a simplesmente fazer a mesma coisa que o anterior, né? Nesse caso, não. Eu acho que não. Sabe por quê? Porque aqui eu não formo esse carbocátion estável, porque esse cara aqui é um substrato primário clássico, normal. E, de novo, eu tenho a água como um nucleófilo fraco. Então, nesse caso, eu não tenho a formação desse carbocátion favorecido, como é no item C, e eu ainda tenho um substrato, um nucleófilo que é fraco. Dito isso, nesse item eu vou pôr que não tem reação. Porque não acontece. Aqui era para ir para o SN1 e eu não consigo fazer uma SN1. Por causa desse carbocátion estável. Tá? A minha interpretação é essa. Por isso que eu acho... Porque é muito estranho vir o D logo depois do C e só ter um átomo a menos. Tipo, você trocou um oxigênio por carbono. Então eu acho que aqui é uma dica para você pensar que não tem reação. Tá? Como eu falei, o clássico é você pensar e simplesmente fazer a mesma coisa. Mas eu estou desconfiado que não é isso não. Tá? Por causa desse motivo que eu avisei. Em todo caso, tá? Todo caso, eu só vou pôr um asterisco aqui, porque tem o gabarito, como eu falei, dessa prova. Não sei se eu comentei no começo do vídeo já, mas tem o gabarito dessa prova lá no site. Só que eu não abri, né? Para não tomar spoiler. E eu quero fazer um outro vídeo corrigindo essa prova. Vai ver se eu perdi pontos, contei por alguma coisa que eu devo ter esquecido no meio das questões. Então, a minha resposta é no reaction, tá? É NR. Mas esse aqui é um item que me despertou atenção. Então, estou marcando ele aqui só para lembrar de dar uma olhada no gabarito com atenção. Por fim, cara, isso aqui, ó, quando você tem essa espécie aqui, isso aqui é terquibutóxio, tá? De potássio. Quando você tem essa dupla da base com o álcool da base, o ácido conjugado da base, que é o terquibutanol, cara, isso aqui chama E2, tá? Então isso aqui chama um E2. Não é nucleófilo, por quê? Porque terquibutóxido é muito grande. Ele não vai conseguir atacar carbono. Ele vai abstrair próton, então ele vai atuar como base, não como nucleófilo. Em relação a isso, tem um problema, que é o quê? Essa molécula aqui, ela tem esse hidrogênio que pode ser eliminado, e esse hidrogênio e esse hidrogênio. Esses dois últimos que eu desenhei, eles são, entre aspas, simétricos, valem a mesma coisa na eliminação. Então, vou até excluir um aqui. Aí, o que acontece? Se você utiliza essa base, que é uma base volumosa, você gera o chamado produto cinético. Se você utiliza uma base que não é volumosa, você gera o produto termodinâmico. O cinético é chamado produto de Hoffman e o termodinâmico de Zaitsev. Eu não vou escrever Hoffman, porque tem uns 2, 3 Hoffman na orgânica que eu conheço,
Um é com 2N, outro é com 2F, eu vou escrever errado, então não vou escrever. Mas é o produto de Hoffman, tá? Então aqui vai ser esse composto aqui, ó. Eliminando esse próton aqui, que é o hidrogênio que vai gerar o produto cinético. Beleza? Vamos lá, próxima. Tá, isso aqui agora é a mesma ideia, só que você vai colocar reagente de partida e não o produto. Você pode achar esse tipo de exercício, muita gente acha e fala, pô, orgânico é mó decoreba. É decorar para que serve, como que transforma uma coisa em outra. Não é, tá, gente? Existe motivação. Esse exemplo primeiro, que é o SOCl2, é muito bonito o mecanismo de reação que ele tem. Então dá para você aprender tudo isso. Não tenho tempo de fazer isso agora. Quero fazer depois. Mas não é decoreba, é uma coisa que você vai se acostumar de tanto que você está trabalhando com isso. Então, o SOCl2 ele é um reagente que é conhecido por pegar álcoois e transformar em cloretos, cloreto de alquilo. Então, basicamente, esse cara aqui vai ser quem? O álcool que veio esse produto. Beleza? Então, você pegou esse álcool, trocou o OH pelo Cl e gerou esse produto. Essa segunda aqui você provavelmente vai fazer uma SN1, o substrato é terciário, tá? Então, o que acontece? Se você pega esse álcool aqui e coloca em meio ácido, né, H+, você vai protonar esse OH e deixar ele um bom grupo de saída, que vai sair a água, gera o carbocátion e aí o brometo vai atacar. Então, esse produto aqui, esse reagente de partida, é esse álcool. Então, o H+ do HBr vai protonar, gerar um bom grupo de saída, e esse brometo vai atacar, uma SN1, beleza? E finalizando com o NBS, tá? É aquela história. Provavelmente quem fez esse curso do MIT viu a estrutura do NBS e sabe como que ele é e para que serve, tá? Se você nunca viu, realmente vai parecer que é uma linguagem grega. NBS é esse cara aqui, ó. Essa molécula aqui, ó. Vou tirar ele aqui para... que é N-bromosuccinida. Para que serve o NBS? O NBS, em aspas, ele serve para eu gerar bromo radicalar. Tanto que isso você prova com a presença de luz para você gerar radical, tá? Então, esse cara aqui, ele serve para gerar radical. Se eu não me engano, tá? Vou chutar, chutar não. Eu não sei direito, sempre confundo como escreve o nome, mas eu acho que essa reação aqui é a reação de Ziegler. Ziegler. Eu acho que escreve assim. Sempre me confunde nome mais complicado, mas eu acho. O nome é esse. Reação de Ziegler. Não sei se escreve assim, tá? Vou até conferir depois. Né? Mas, enfim. A ideia é você trabalhar com substratos que vai gerar um radical alílico. Então, você vai partir desse composto aqui, que é o ciclohexeno, e você vai gerar esse radical aqui, ó, nessa reação, que é o radical alílico, que é estabilizado por causa dessa conjugação com essa dupla. Ele é um radical bem mais estável, então você vai fazer a bromação seletiva dessa posição. Bem legal essa reação, tá? Gosto bastante dela. Então, é isso, tá? Continuemos. Exercício 4. Aqui, cara, pô, tá na cara. Bromo e luz. Isso aqui é gerar bromo radical, tá? E esse cara aqui, a gente já viu algumas vezes que vai atuar como nucleófilo e DMF para garantir uma SN2. Nesse caso não vai importar porque o reagente inicial não tem estereoquímica definida e não falou nada de estereoquímica, mas só para saber que é uma SN2. Perceba assim, a presença de luz para indicar que é um radical, você acabou de ver. Opa, desculpa que riscou aqui, caiu a caneta, perdão, gente.
NaCl-DMF, você viu aqui em cima, né? Você viu aqui nessa questão aqui em cima. Então, a prova está dialogando bastante com os exercícios anteriores. Então, aqui o seu A vai ser simplesmente esse ciclo de 6 membros com o bromo. E depois você vai fazer essa SN2 e trocar o bromo por esse Cl, gerando essa nitrilo. Simples assim. Tá? Vamos lá. Bom, agora está começando a ficar do jeito que eu gosto. Por quê? Adoro exercício de síntese. Várias etapas. Acho que é um quebra-cabeça bem legal de montar. Então agora começa a me agradar. Deixa eu dar uma olhada, peraí. Tá, legal. Se você não está acostumado com reações, essa classe de reações, você pode estar estranhando, achar que isso aqui é impossível. Mas, cara, se você vê magnésio como reagente, isso aqui é como se fosse a maior dica do universo. Porque é a reação de Victor Grignard, reação de Grignard, tá? Que deu o Nobel para o Victor Grignard, francês, lá em 1905, eu acho. Foi por aí, tá? Por causa dessas reações. Muito importante para a química orgânica. Como que funciona um processo desse? Qual que é a ideia por trás? Eu vou sair com um haleto de alquila, normalmente bromo, porque bromo é bom grupo de saída. Vou pôr magnésio como reagente e eu vou criar esse reagente de Grignard. Isso aqui é muito importante porque esse carbono, aqui ele era positivo, aqui ele ficou negativo. Então eu inverti a polaridade do carbono. Isso na química orgânica é chamado de Ampolung, ou inversão de polaridade do alemão, muito importante para a síntese. Por isso que um dos motivos de ele ganhar o Nobel foi isso. E esse cara, se eu ponho ele na presença de uma carbonila, então eu vou desenhar ela assim, ó. Essa carbonila e depois água, eu vou gerar esse composto aqui, que é chamada adição a carbonila, uma classe de reações bem conhecida. Tá? Bom, essa é a ideia geral. Eu tenho que aplicar isso para essa molécula, só isso. Então vamos lá. Tem duas respostas. Eu vou mostrar as duas. Uma é cortando por aqui e a outra é cortando por aqui. Você decide qual você quer. Vamos começar cortando por aqui. Então, o reagente de Grignard, ele vai vir da esquerda. Então, ele vai ser quem? Ele vai ser um carbono só. Então, MEBR. Esse cara é meu A. Vou pegar esse MEBR, vou tacar magnésio. Vou gerar quem? MgBr. Beleza? Esse cara aqui é meu B. Percebam que eu estou aplicando o que eu escrevi embaixo em azul na molécula que eu estou trabalhando no final. Então, eu estou vendo como se fosse atrás dela, o que aconteceu antes. Agora, eu tenho que atacar essa carbonila. Quem que é essa carbonila? Se eu cortei aqui, a carbonila vai ser tudo isso aqui. Então, tem 1, 2, 3, 4 carbonos. Eu sempre numero, tá? Porque é fácil se perder com isso. Então, aqui eu vou pôr meu 1. E aqui vai ter 1, 2, 3, 4 carbonos. Esse aqui é o meu C. E aqui eu tenho H2O, gerando o meu produto aí. Não vou copiar ele de cima, mas é esse. Beleza? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Tá certo, tudo certo. Tá bom? Agora, o que eu posso fazer? Em vez de realizar o corte que eu fiz, que foi por aqui, fazer o corte por aqui. Então, o meu reagente de Grignard vai ter 1, 2, 3 carbonos. Então, vai ser quem? Isso aqui. Beleza? Mesma ideia do anterior. Vou reagir com magnésio. Vai gerar
esse cara aqui. Agora, qual que é a diferença? A minha carbonila, né, vai ter que vir desse lado aqui, ó, com dois carbonos. Vai ser o acetaldeído. Então aqui eu vou pôr dois pontos. Opa, que é um ponto ainda. Um ponto. Então esse aqui é meu C. 2.H2O. Produto. Sendo bem sincero, os dois são respostas aceitas, tá? Que eu acho que eu aceitaria, não teria um problema. Normalmente tem algumas coisas em questão que é tipo, nenhum reagente pode ter tantos carbonos. Aí você vai ter que selecionar. Nesse caso, eu acho que não. Nesse caso, não tem nenhuma restrição, então não vai ter problema. Beleza? Continuemos. Tá, esse aqui é mais complicado. Esse aqui é complicado porque não tem nada, não tem nenhuma dica. Esse aqui, falei, você vê o magnésio, você já sabe o que você tem que fazer. Esse aqui, você não tem nada. Mas tudo bem, dá para fazer. Você está acostumado, funciona. Por quê? De novo, se você está acostumado com as reações que aparecem lá em Química Orgânica 1, depende da instituição, depende da grade de cada matéria, tá? Fica tranquilo. Tem uma rota que você vai começar com um acetileno, que é o alcino mais simples, e você vai colocar uma base e você vai desprotonar esse alcino, gerando esse ânion aqui, que é um nucleófilo. Esse cara aqui, ele pode atuar como um nucleófilo, tá? Esse cara, então, eu posso pôr um substrato, coloquei aqui bromo só por causa que eu quero, fazer uma SN2 e gerar quem? Então você funcionaliza esse alcino. O que eu vou fazer é isso, tá? Então aqui vou começar com esse acetileno. E aqui vem a parte mais complicada. Por quê? Que base você vai usar? Tá? Isso aqui é um clássico de problemas de síntese envolvendo alcino. Não acho que é cobrado isso, não sei como que isso seria avaliado, mas o que acontece alcino, ele tem um pKa perto de, se eu não me engano, é 25. Isso é um dado que eu estou te dando, não é para você saber isso, tá? Mas isso mostra para você que se você usar hidróxido OH-, ele não é uma base forte o suficiente para desprotonar esse alcino. Hidróxido não é uma base forte o suficiente para desprotonar o alcino. Isso é conhecido, isso é um clássico aí de Química Orgânica 1, tá? Então, você tem que usar uma base forte o suficiente para desprotonar. O que o pessoal mais usa, que é o que eu vou pôr aqui, né, não usa em laboratório, tá? Que você vai encontrar em livro didático. Vai ser o NaNH2. Porque o ácido conjugado dele é NH3, que é estável. Lembra lá daquele exercício 1 que aparece o NH2, que não é bom grupo de saída? Por quê? Porque se ele pega um próton, no caso ele vai atuar como base, não como nucleófilo. Ele pega um próton e vira NH3. Então isso aqui vai ser minha base, tá? Você vai gerar quem? Você vai gerar, como eu disse, esse ânion aqui. E você vai ter o sódio como contraíon, tá? Esse Na+. E aí você vai recolocar alguma coisa e gerar o seu produto. Aqui eu tenho o quê? Dois carbonos. Então, quem vai ser o meu substrato? Dois carbonos. Vai ser, esse aqui é meu D e esse aqui é meu C, que eu tinha esquecido de pôr. Então, essa é a estratégia de síntese que eu usei para gerar esse produto, que a ideia é você pegar o acetileno e funcionalizar. Normalmente os exercícios vão além, colocam uma outra coisa aqui, então você teria que fazer outra reação. Não é o caso. Vamos lá. Tá. Deixa eu ver quanto tempo eu estou com de prova. 37 minutos de prova.
desenhar o produto majoritário junto com o mecanismo e mostrar, né, a estereoquímica correta quando apropriado. Beleza, tá. De novo, já mostrei isso para vocês. Quando você tem dupla, que é uma base junto com o álcool dessa base, ou ácido conjugado dessa base, isso aqui é 2. Com certeza é 2. Agora, de novo, é uma base volumosa, então aqui eu vou gerar o meu produto cinético. Porque essa base ela é volumosa, que é o produto de Hoffman. Então aqui eu poderia tirar esse hidrogênio aqui ou esse hidrogênio aqui, que eles não são iguais. Só que esse de cima ele está mais impedido, então a base volumosa não consegue acessar. Então é esse hidrogênio que vai ser eliminado, tá? Agora, tá, assim, essa questão ela é fácil, dá para resolver rápido, mas eu quero explicar um pouco mais sobre porque tem uma coisa legal aqui que pode ser útil na vida de vocês. Quando você está fazendo uma E2, é obrigatório que o hidrogênio que está sendo eliminado e o grupo de saída estejam a 180 graus um em relação ao outro. É obrigatório isso, é uma disposição entre orbitais. É mais difícil de explicar rápido assim, mas é uma obrigação. Como que eu posso ver isso? Se eu colocar esse ciclohexano na cadeira, não é a melhor cadeira que eu já fiz, mas ajuda. Qual que é a conformação mais estável aqui? Eu posso pôr essa metila para cima equatorial e esse iodo para baixo aqui equatorial. Percebe que essa é a conformação mais estável porque tem mais substituinte em equatorial. Só que eu não consigo pôr esse iodo em equatorial a 180 graus de ninguém. Nenhum hidrogênio. O hidrogênio que vai ser eliminado, ele está aqui e aqui. Nenhum deles está a 180 graus. Então eu não consigo fazer eliminação na conformação mais estável dessa molécula. Olha que da hora, isso é da hora. Então o que acontece? Essa molécula, eu vou ter que flipar essa cadeira, e essa flipagem não vai ser favorecida, justamente porque aqui eu tenho dois caras em equatorial, né? Então, quando eu flipo, desculpa que eu fiz isso muito feio aqui. Quando eu flipo, o que eu vou ter? Eu vou ter necessariamente dois caras em axial. E olha que legal, aqui eu consigo ver esse hidrogênio que está a 180 graus desse iodo. Eu tenho um outro hidrogênio aqui, só que esse hidrogênio que está em equatorial, ele não pode fazer dois, só esse, porque esse está a 180 graus do grupo de saída. Por isso que eu falei que é uma questão fácil, mas ela é facilmente, dá para ficar difícil. Por quê? Se eu coloco aqui que eu tenho hidrogênio para frente e deutério para trás, você ia ter que saber quem que está a 180 para saber se eu elimino o hidrogênio ou o deutério. Fica bem mais complicado. Aí você teria que obrigatoriamente passar pela cadeira. Para resolver esse exercício, não precisa. Isso aqui foi só um adendo aí, porque eu fiquei motivado. Desculpa. Bom, então é isso. Agora está 180 graus, vou fazer o mecanismo, que é o quê? Colocar o terc-butóxido aqui, que é a minha base, pegando esse próton, aqui fazendo a dupla, expulsando o iodo como grupo de saída. Então, isso aqui vai sair menos terc-butanol, menos iodeto de grupo de saída, e o meu produto vai ser simplesmente esse aqui, que é a olefina cinética, porque eu vou estar usando uma base volumosa. Tá? Lembrando, 180 graus, grupo de saída, hidrogênio está sendo eliminado. Beleza? Vamos lá. Tá.
Beleza. De novo, só conferir a cor que eu fiz aqui. De novo, você tem esse par de etóxico, que vai ser a base, e o ácido conjugado, que é o álcool. Então, etóxido etanol. De novo, E2. Só que aqui vai ser o produto termodinâmico. Por quê? Porque o etóxido é uma base que não é tão volumosa. Então ele consegue acessar o hidrogênio mais impedido, porque ele gera o produto termodinâmico que é o mais estável, que é a olefina mais substituída. Então, no caso, ele vai querer acessar quem? Ele vai querer acessar esse hidrogênio aqui, que é o que vai gerar o produto mais substituído, olefina mais substituída. Agora, você pode gerar essa olefina cis ou trans. Para isso, você vai ter que fazer análise conformacional. Eu acho que nesse caso é obrigatório. No de cima, não é. Esse eu acho que você vai precisar. Vou fazer. Quem gosta de Newman vai adorar. Quem não gosta vai sofrer um pouco, tá? Então, eu vou fazer aqui minha projeção de Newman olhando por aqui, tá? Então, eu tenho essa metila para frente, essa cunha para frente. Vou, entre aspas, passar um espelho aqui, tá? Aqui vai ser a parte frente. E aqui a parte trás. Então, essa metila tá para frente. Então, eu vou pôr a metila aqui, ó. Esse hidrogênio que eu marquei em roxo tá para trás. Vou até marcar ele aqui em roxo para a gente... E esse grupo aqui, que é esse grupo aqui que chama isopropil, é o que tá para frente. Então, aqui eu só vou apagar essa parte aqui, porque acho que vocês já entenderam a ideia. Então, aqui eu vou pôr esse isopropil. Tá? Agora, nesse carbono da direita, que é esse cara aqui, eu tenho esse hidrogênio para frente. Para frente é quem está para a direita, então eu vou pôr esse hidrogênio. O bromo está para trás. E esse grupo aqui, que vai ser a minha etila, está para baixo, fechando, então está aqui. Olha que da hora! O meu grupo de saída não está a 180 graus do hidrogênio que vai ser eliminado. Então, não tem eliminação do jeito que está sendo desenhado aqui, pensando em conformação. Isso é bem legal, porque eu falei que precisa estar 180 graus. Então, eu vou fazer uma análise conformacional, vou gerar o conformero dele, que vai ser basicamente a mesma coisa. Vou manter o pessoal de trás travado, então esse bromo, hidrogênio e ET fica a mesma coisa. Agora eu vou girar, aqui o isopropil vai ficar aqui, a metila vai subir e aqui eu tenho meu hidrogênio. Olha que legal, agora eles estão a 180 graus, agora vai ter dois. Então, essa segunda projeção de Newman representa o conformero que vai sofrer a E2. Legal? E como que eu vejo o produto? Agora é só fictício, tá? Quando isso aqui sofrer 2, eu vou desenhar esse cara aqui. Isso aqui que eu vou desenhar não é correto. É só para facilitar eu passar isso para olefina, tá? Por isso eu estou colocando aspas. Vai gerar, entre aspas, essa metila aqui, e esse isopropil, esse hidrogênio, esse ET. Só eliminei os dois que sofreram eliminação. Agora, o que eu faço? Coloco a dupla, copio basicamente o que está aqui em cima. E aí, qual que é a ideia aqui? Quem está a 180 graus da metila? A etila. Então, eles vão estar trans nesse produto. Então, aqui eu vou pôr a metila e aqui a etila. E quem está a 180 graus do isopropil? O hidrogênio. Então, ele vai estar trans e gera esse produto aqui. Beleza? Então, eu não sei se tem algum jeito mais fácil, mas eu sempre faço desse tipo de jeito para explicar qual o hidrogênio é eliminado, tudo e tal. Em relação ao mecanismo, aí, cara, é você pegar copiar, né?
Então, você vai ter essa metila aqui e esse hidrogênio. Na verdade, eu vou só trocar porque fica mais fácil de desenhar na hora que tem o ataque. Metila, né? E aí eu tenho a minha base, que é o etóxido. Então, o par de elétron aqui vai atacar. Ataca esse hidrogênio. Aqui eu faço a dupla. Aqui eu uso o bromo. Então, esse vira esse. Saindo etanol. Saindo brometo. Beleza? Acho que é isso. Exercício. Eu não sei se precisa de tudo isso, mas eu me empolguei um pouco, tá? Eu gosto de passar por Newman. Adoro a projeção de Newman. Acho que o pessoal odeia ela muito de graça. Tá. Mecanismo. Finalmente uma questão de mecanismo. 48 minutos de prova. Vamos lá, acelerar um pouco. Aqui a ideia é o quê? Esse cara, né? Esse cara aqui é etanol, que é um nucleófilo fraco e uma base fraca, tá? E uma base fraca. Isso dá indício que é E1, SN1, né? Normalmente você precisa de bases fracas, nucleófilos fracos. E mais do que isso, a gente comprova. Por quê? Ele atuando como nucleófilo, porque se entrou o OET aqui e aqui, significa que foi SN. Mas peraí, o meu grupo de saída estava nesse carbono e ele entrou em outro carbono. Tradução, sofreu rearranjo. Se sofreu rearranjo, tem que ser carbocátion. Então aqui é por uma SN1, aqui por uma SN1 e aqui por uma E1. Vamos lá então. Se é SN1 e E1, a primeira etapa é comum para todos, que é formar o carbocátion. Então, vou tentar desenhar pequenininho aqui para ocupar menos espaço. Então, a primeira etapa é sair esse brometo. Essa etapa não é favorecida termodinamicamente, vou deixar mais nítido, porque eu vou gerar um carbocátion, vou gerar uma carga positiva num carbono. Então, aqui é menos Br-, gerei esse carbocátion aqui. Beleza? Agora, se o etanol atacar aqui, eu vou ter uma etapa que é favorecida termodinamicamente, porque eu tirei essa carga positiva do carbono, gerei esse cara aqui, OET, com esse próton. Beleza? Agora eu posso colocar alguma base desprotonando esse próton. Eu vou pôr aqui, no caso, etanol. Não vou pôr o brometo, porque brometo geraria HBr, que vai virar H+, e Br-, tá? Então, só por conveniência. E aqui sai menos ETOH2+, que é ele protonado. E pronto, gerei esse meu primeiro produto. Esse cara aqui, eu vou chamar ele de A, e esse aqui é meu A, né? Beleza? Ponto importante, tem muita gente nessa hora que escreve ETO- atacando porque já pula lá para o último. Não pode. O meio não está básico para ter ETO-, é ETOH. Tá? Então você vai ter que passar por essa etapazinha aqui. Ah, mas é só desprotonar. Tem que mostrar. Provavelmente, se você não mostrar, isso aqui é coisa que descontaria nota. Com certeza. Bom, a partir desse segundo carbocátion, o que eu posso ter? Tenho esse segundo carbocátion com esse hidrogênio aqui. Espera só desenhar melhorzinho. Esse carbocátion, ele pode sofrer rearranjo e gerar esse carbocátion aqui. Carbocátion rearranjo normalmente é irreversível, por quê? Perdão, tá? Só fui trocar a cor. Esse cara é secundário e esse é terciário. Ou seja, o carbocátion rearranja porque ele pode ficar mais estável. Se ele fica mais estável, ele não vai voltar a ser o que ele era. Agora, aqui você já deve imaginar o que acontece. O álcool vai atacar, vai
Essa é uma etapa favorecida. Gera esse OET com essa carga a mais aqui. E aí eu vou pôr etanol desprotonando. Beleza? E gera esse cara aqui que está em cima da minha foto, perdão, na minha câmera. Gerou esse cara aqui que eu vou chamar de B, né? Que é justamente esse cara aqui do começo. Beleza? A única coisa aqui é que eu estou abreviando a cadeia, não estou escrevendo ela explícita. Esse cara aqui, eu posso pegar esse carbocátion, não preciso nem mostrar mais esse hidrogênio, não, seria legal sim. Mostrar esse hidrogênio. Vou pôr essa base, que é o álcool que eu estou usando aqui o tempo todo, desprotonando esse próton e gerando essa dupla. Então, menos et OH2+, gerando essa dupla aqui, que eu vou chamar de C, que é esse composto aqui. O mais legal é que você poderia vir desse cara aqui, né, tipo, desse carbocátio aqui do secundário, e fazer a eliminação nele também, que daria na mesma coisa. Dá para você pegar e eliminar desse carbocátio que gera o mesmo produto, mas é aquilo que eu falei, carbocátio se rearranja, vai rearranjar justamente porque é uma coisa mais estável. Então, por isso que eu fiz a partir do que sofreu rearranjo. Beleza? Então, expliquei todos. Vamos lá. 54 minutos. Falta 9, 10, 11, 12. Mais o extra. Vai passar um pouco, tá? Foi o que eu comentei com vocês. Estou comentando questão por questão, é normal. Bom, circular as reações que são sinteticamente... deve ser useful, né? Tipo, úteis. Ou seja, só dão apenas um produto majoritário. Qual que é a ideia aqui? Já comentei com vocês, bromo na presença de luz é gerar radical bromo. Semelhante, cloro na presença de luz é gerar radical cloro. É bem semelhante. O que muda? O radical bromo ele é muito mais estável que o radical cloro, porque o bromo é mais volumoso, então ele consegue segurar melhor esse elétron desemparelhado. O que acontece? Eu vou ter dois produtos nessa reação. Esse daqui, que é o bromo, radical bromo, atacando um desses dois carbonos, que são simétricos na molécula, mais esse cara aqui, que é atacando os carbonos de fora, que também são simétricos. De modo semelhante, você vai ter esse aqui, que é o cloro, mais esse aqui, que é o cloro. Beleza? Vou falar todas as reações, depois eu volto para julgar. Aqui entra de novo a reação de Wolff-Ziegler, que eu expliquei já para vocês. NBS é formação de radical bromo de forma muito mais branda, não é bromo líquido, né? Mas a ideia é a mesma. Então você vai gerar... Ó que da hora! Ó que da hora! Você vai gerar esse radical aqui, ó. Que é o radical alílico, que é esse aqui. Só que esse radical alílico, ele tem uma estrutura de ressonância, que é essa daqui. Então, você vai ter uma mistura de produtos também, que vai ser esse daqui, o bromo aqui. Opa, perdão. Peraí, tem que apagar. Isso. Mais esse cara aqui. Isso não acontece no último. Por quê? No último, eu vou gerar esse radical aqui, ó. Só que quando eu faço esse rearranjo, essa dupla vem para cá e o radical vem para cá. Se não tem nenhum carbono sendo marcado, você não sabe se foi a ressonância ou eu simplesmente girei a molécula. Então, esse cara aqui só dá
esse produto. Isso aqui é legal, porque é uma molécula 100% simétrica. Tá? Teve um exercício anterior que usava a reação de Wolff-Ziegler, que foi quando eu comentei que a ideia era a mesma, a molécula também era simétrica, então você só ia ter um produto. Bom, então esses são os produtos gerados. Então, sinteticamente úteis, ou seja, só dá um produto. Cara, essa última com certeza. Opa, deixa eu circular melhor, velho. Essa última com certeza. Por causa do que eu falei. Porque o radical que você gera, mesmo com a conjugação, é o mesmo. Né? O mesmo, entre aspas. Agora, com cloro, com certeza não. Voltando agora ao radical cloro-bromo. O bromo ele é um radical mais estável. Então, ele vai gerar esse produto como majoritário e esse produto como minoritário. Por quê? Como ele consegue ser um radical mais estável, ele consegue, entre aspas, atacar o radical mais estável, que é o que vai ser o primeiro. Já o cloro, ele não consegue fazer isso, ele quer se livrar logo desse radical, então ele vai atacar o menos impedido. Então vai ser esse aqui o seu produto majoritário e esse aqui o seu produto minoritário. Outro problema é que o bromo ele tem uma seletividade maior. Não, não é isso, tá? Mas é como se no bromo formasse 80-20 e do cloro fosse 55-45. Ele não tem tanta seletividade, o cloro. Então, assim, o cloro com certeza não é para a gente circular. Sobra o primeiro e o terceiro. Assim, vou ser bem sincero que eu não entendi. Porque fala reactions, então pode ser mais de um. Se fosse uma só, seria a última, com certeza. Agora, entre essa primeira e essa terceira, eu tô bem em dúvida, tá? Bem em dúvida. Assim, como eu falei, entre a primeira e a primeira é muito mais útil sinteticamente que a segunda. O cloro não é para marcar, com certeza. Agora, eu não sei qual que é a ideia. Do tipo assim, é comparativo o primeiro com o terceiro? É cada um por si só? Não entendi muito bem. Porque. Assim. Ó, já tá. Deu uma hora de prova. Então, tecnicamente, eu deveria entregar a prova desse jeito. Embora eu tô comentando, conversando com vocês, então demorou um pouco mais. Então, eu vou. Cara. Ah. Eu vou. Não sei. Eu não vou marcar nenhuma delas. Tá? Mas eu vou deixar asterisco a primeira e a terceira porque eu poderia marcar. Entre elas, eu acho que eu marcaria a primeira e não a terceira. Porque a terceira, acho que a ideia é mostrar que esse radical tem deslocalização. Ah, eu tô bem em dúvida, tá? Tá, eu não vou marcar nenhuma das duas. Não vou marcar nenhuma das duas. Vamos ver aí, deixei marcado porque são itens que realmente me deixaram conflituoso. Tô conflituoso, mas não vou marcar nenhuma não, tá? Vou passar reto. Vamos lá. Aromático. Isso aqui, rápido. Tem que ter 4N mais 2 elétrons π, que é a aromaticidade de Hickel, clássica. Então aqui, 2, 4, 6 elétrons π é aromático. Aqui, 2, 4, 6 elétrons π com par de elétron no ligante do enxofre, só que eu tenho um carbono sp3. Então isso aqui não é aromático porque esse carbono sp3 impede a livre deslocalização de elétrons π nesse ciclo, que também é uma requisição além do 4N mais 2. Aqui, 2, 4, 6, e esse boro
por ter um orbital vazio, ele é sp2 e permite a deslocalização, então ele é aromático. Esse quarto, 2, 4, 6, o par de elétron não ligante do enxofre 8 não é aromático. Aqui, 2, 4, o par de enxofre 6 é aromático. O par de elétron não ligante do nitrogênio não vai atuar na aromaticidade. É bem legal esse tipo de questão, dá para explorar bastante, mas estamos sem tempo. Já estamos estourando o tempo aqui do exame. E por último, 2, 4, 6 aqui desse nitrogênio também é aromático. Então, esse aqui, esse aqui, esse aqui e esse aqui que são os aromáticos. Beleza? 11. Desenhe o momento de dipolo do caliceno se tiver. Tá, esse aqui, ele é uma mini pegadinha, por quê? Como ele é um hidrocarboneto, você esperaria que ele não tenha momento de dipolo, só que ele tem. Exemplo mais clássico de questão desse tipo envolve o azuleno. É mais difícil de movimentar os elétrons, mas é o mais conhecido. O que acontece? Se eu desenho uma estrutura de ressonância dele assim, ó, eu jogo esses dois elétrons para cá e aqui eu fico aqui. Então, esse meu sistema tem 2 elétrons π e esse tem 6 elétrons π. 2 elétrons π é o número de Hickel, tá? N igual a 0. Então, quando eu separo essas cargas, os dois sistemas individuais passam a ter características e propriedades aromáticas. Então, você meio que favorece a separação de carga. Então, aqui eu tenho um momento de dipolo, copiando aqui a setinha, para a direita, que é o cara que vai ficar com a carga negativa. É só ver o exemplo aí que flúor mais eletronegativo. Qual molécula é mais estável? Explique em uma ou duas sentenças. Tá bom, é a mesma coisa, tá? Ciclo de Sete é o mais complicado para eu desenhar, tá? Quando eu separo carga aqui, ó, então eu coloco esse oxigênio com os 2 elétrons dessa ligação e esse carbono fica positivo. Separei carga. E vou escrever o outro aqui só para comparar. Esse cara está com 2, 4, 6 elétrons π. Esse está com 2, 4, 6 é número de Hickel. Então, se eu considerar esse cara A, esse cara B, eu vou falar que A é mais estável. Tá? Separação de cargas. Permite características aromáticas. Então a ideia é, quando eu pego eu faço esse momento de dipolo, separo essas cargas, eu favoreço esse sistema que ele vai ter uma propriedade, uma característica perto de um aromático. Então eu favoreço, por isso que ele é mais estável, beleza? O da direita não, porque não tem o número de Hickel. Então, assim, a prova, sem o crédito extra, eu terminei com 1h06. Está bem perto de 1 hora, considerando que eu falei bastante. Acho que tem algumas questões que eu falei mais do que eu deveria. Mas é isso. Mas, finalizando o crédito extra, né? O composto abaixo não é aromático. Tá, isso aqui é um clássico. Explique por que não é aromático. O que acontece? Esse composto aqui, ele tem 2, 4, 6, 8, 10 elétrons π. Se eu tenho 4N mais 2 igual a 10, isso aqui é N igual a 2. Era para ser aromático. Por que não é? Porque eu tenho esse hidrogênio e esse aqui com alto impedimento estérico. Eu vou tentar desenhar um tridimensional aqui bem rapidão, colocando essa perspectiva meio de lado. É como se eu estivesse vendo meio que deitado a molécula. Eu vou ter esses 2 hidrogênios aqui, ó. Então é como se eu tivesse uma cunha aqui
dele aqui e uma cunha dele aqui. Então, o que acontece? Esses ciclos eram para ser planos, o impedimento estérico desse hidrogênio distorce esses ciclos. Como eu distorço, esse sistema não é 100% plano, então a deslocalização eletrônica não é eficiente, então não tem característica aromática. Então, eu coloco o impedimento estérico entre os hidrogênios torna o sistema não planar, portanto, não aromático. Então, isso aqui eu posso ainda escrever aqui, não planar, que é uma característica necessária por Hickel. Agora sim, terminei a prova com exatamente 1 hora e 9 minutos. Cara, prova boa. Prova boa. Deu para cansar. É realmente uma prova bem completa. Eu não sei como é que funciona no MIT, como que a grade que eles têm, a separação de conteúdos. Você percebe que, aqui dando uma olhada por cima, tá? Exercício 10, 11, 12 e o crédito extra focado em aromaticidade, não reações aromáticas, o conceito de aromaticidade de Hickel, cobrando coisas bem importantes como entendimento do sistema ter que ser plano, separação de carga favorecendo uma espécie ou outra. Essa parte de saber se par de elétron participa ou não da aromaticidade é bem legal, bem importante entender também. Então, tem essa parte da prova. Tem bastante química de radicais, que é um conteúdo que normalmente o pessoal tem bastante dificuldade. Essa questão aqui realmente, pelo menos vale 4 pontos. Se eu perder, eu perco pouco. Porque essa primeira e essa terceira eu fiquei bem em dúvida. A quarta eu tenho certeza. Aqui, só um pouco de mecanismo, né? Um pouco de mecanismo, você tem que ter noção. O que eu vi é que essa ideia de ter que ter noção se é SN1, SN2, E1, E2, julgar pela presença de base volumosa, se é Hoffman, Zeitz, F. Essa daqui eu não sei se precisava de tudo isso. A A não. A A dava para resolver bem mais tranquilo. A B eu não sei se precisava de tudo isso, mas é bem legal você ter esse entendimento da necessidade de ser 180 graus. É uma das coisas mais importantes sobre E2. Bem legal também. 2 exercícios de rota de síntese que eu gostei bastante. Tá? Me lembrou minha época de graduação, você começar a propor essas pequenas sequências reacionais. Gostei bastante. Esse 4 é bem tranquilo, é uma rota de síntese, mas é bem mais simples. Um exercício de entendimento de reagentes e produtos. Esse aqui, mais ou menos a mesma coisa. Bem um pouquinho complicado, porque você tem que entender se é SN1 ou SN2. Bem legal. E primeiro exercício que é de ranquear. É uma prova que ela mistura exercícios bem tranquilos com alguns que você vai gastar um tempo aí. Você tem que ter bases bem feitas, bem concretas aí de química orgânica. Gostei bastante dessa prova, gostei. Gostei de ter feito, lembrou minha época de graduação. Bom, esse aqui foi um resumo, né, a minha avaliação. Agora, se você gostou de tudo que aconteceu, por favor, de novo, curte, comenta, fala aí o que você achou. Falei muita coisa enquanto escrevia, posso ter falado alguma coisa, ter confundido algum terminho. Caso tenha feito isso, eu vou rever o vídeo. Mas se você pegar alguma coisa que eu falei de errado ou você não tenha entendido, pode comentar que eu sempre comento, sempre respondo as postagens. Agora é isso, depois eu vou pegar o gabarito, conferir com as minhas respostas e ver como que eu me saí. De novo, se você gostou de tudo isso, curte, comenta. É isso. Se inscreve no canal se não está inscrito. Espero ver você num próximo vídeo em breve, beleza? Falou!